Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que me invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vamos lembrar a bênção que é termos um relacionamento com Deus, a bênção que é ter o Espírito Santo no nosso coração. Vamos entoar 3 coros do livro verde, o 15, satisfação, o 23, cantarei das bênçãos do Senhor, e o 58, te louvarei. Os irmãos que puderem ficar pé para nos acompanhar. Não há
Outra vez, é verdade. Hoje separei o dia para estar convosco e toda a manhã. Há bocado entusiasmei-me, então a nossa mensagem já começou 15 minutos antes. Mas bom dia a todos que chegaram, portanto. Um domingo abençoado a todos. É bom voltar a estar com os irmãos, a ver as vossas caras. Alguns irmãos não puderam estar presentes hoje, mas que o Senhor continue a abençoá-los. Estamos a viver uma época em que, pelo menos em Portugal, nós podemos dizer que eu sou cristão. Eu posso chegar ao pé de alguém e... olha, eu sou cristão. E está tudo bem. Está tudo bem. A menos que tu sejas cristão, mas guardes a tua fé para ti. Deixa-me eu viver a minha fé, mas tu fica com as tuas coisas. Segue as tuas crenças, eu sigo as minhas. Segue a tua filosofia, que eu sigo a minha. Segue o teu caminho, e eu sigo o meu. Mas está tudo bem, mas está bem. Estamos numa fase, numa era, em que vivemos esta realidade. E isto causa um dilema para nós cristãos. Causa um dilema para nós porque ou decidimos falar, anunciamos que Deus, contamos a história, Deus deu a oportunidade à humanidade de se salvar, de se arrepender, de se voltar a reunir com Ele. Ou então decidimos intencionalmente calar-nos e vivemos uma falsa paz. Vivemos uma calma relativa. Porque os outros continuam a saber que nós somos cristãos, continuam a conhecer os nossos princípios, continuam a saber que nós não vamos acompanhá-los por alguns caminhos. Isto é um dilema para nós, porque nós fomos chamados para anunciar o caminho. Porque nós fomos chamados para evangelizar. Nós não fomos chamados para estar calados. É um grande dilema. Então a pergunta que se coloca é esta: estás a guardar a tua fé para ti? Ou estás disposto a espalhar o Evangelho, a verdadeira mensagem, sem te preocupares com as consequências? É um desafio para nós. Guardar a minha fé para mim? Ou partir e anunciar a verdade do Evangelho? Anunciar o verdadeiro Evangelho. Na semana passada nós vimos que o Evangelho tem poder. Nós vimos que podem e vão se levantar forças contra o Evangelho. Vão se levantar obstáculos contra a nossa mensagem, contra a nossa pregação. Isto é garantido também. Mas nada tem poder contra o Evangelho. Nada pode calar a voz de Cristo. Nada pode calar o Espírito Santo. E hoje continuamos em Atos 19, agora nos versículos 21 a 41. E nesta secção do livro de Atos, seguimos o apóstolo Paulo, como ele fez as suas viagens no Mediterrâneo. E naquela que chamamos a terceira viagem missionária. A sua terceira viagem missionária. E ele está realmente a realizar o trabalho que Jesus viveu. Vamos olhar para o texto. Vamos ler o texto primeiro. Atos 19, 21 a 41. Diz assim: E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedónia e pela Acaia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E havendo à Macedónia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da
prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem pelas mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedónios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham juntado. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando no espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa demais, se outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Foi. Senhor Deus, damos-te graças pela tua palavra. Rogamos-te que nos abençoes, que abras a nossa mente e corações, ajuda-nos a entender a tua palavra, o propósito da tua palavra, e que, acima de tudo, consigamos vivê-la ao longo desta semana e pelo longo da nossa vida, Senhor. E que o resultado disso seja honra e glória do teu santo nome. Assim pedimos em nome do Senhor Jesus. Paulo estava na zona de Éfeso e ali ficou bastante tempo, pelo menos 2 anos, ele esteve ali. O versículo 20 apresenta um breve resumo da ação e do poder do Espírito Santo, do poder de Deus naquela região. Ali lemos: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, ela não apenas crescia, não era um simples crescer, ela crescia em poder. E mais, ela fixava-se, ela permanecia naquela região. Então Éfeso, toda aquela zona da Ásia, ela estava a ser evangelizada, havia igreja implementada ali na Ásia e tinha força no Evangelho. Paulo via o sucesso de Deus naquela zona. Ao ver o crescimento do Evangelho na Ásia,
Os sacerdotes do templo da deusa Diana, eles ficaram perturbados, eles ficaram incomodados. Os sacerdotes da deusa e os ourives, os feitores de imagens, eles ficaram preocupados com o futuro dos seus negócios. Eles estavam a ver que iriam ficar sem negócio. A sua riqueza iria terminar. Como é que é? Após isso, o que é que eles fazem? Eles incitaram uma multidão. Incitaram o povo para que se virassem contra os missionários. E era de tal maneira que eles acabaram em discussão. Eles acabaram em assembleia, numa assembleia confusa. Mas levantou-se um tumulto enorme contra os missionários, contra os evangelistas. E estes ânimos acesos, eles acabaram por ser aplacados pelas autoridades locais, que estavam a observar o que ali acontecia. Deste texto eu gostava de destacar dois aspectos. Gostava de realçar dois aspectos. O primeiro, as reações ao Evangelho. Nós encontramos de 22 a 34. E depois o dever das autoridades humanas. E estes encontramos de 35 a 41. As reações ao Evangelho. O Evangelho apresenta o caminho à humanidade. O Evangelho apresenta o caminho à humanidade. E este caminho é Jesus. Não há outro caminho. Em João 14,6, disse-lhe Jesus, enquanto falava com Tiago: responde o Senhor Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta era a mensagem de Paulo. O caminho. Paulo era conhecido como um líder de uma seita, a seita do caminho. Mas este caminho não é um caminho qualquer. Este caminho é Jesus Cristo. Ele é o único caminho para chegar ao Pai. E também era esta a sua acusação. Assim vemos no versículo 26. Paulo não atacava a fé das outras pessoas. Ele apenas expunha a sua fé. É assim que nós devemos fazer. Nós não devemos atacar a fé dos outros. Antes, devemos expor a nossa fé. Explicar a nossa fé. Era assim que Paulo fazia. Ele apresentava Jesus como Rei, como o único caminho para a paz, para a comunhão com Deus, para a salvação. Esta é a essência do Evangelho. Este é o caminho para a salvação. Mas há um problema quando estamos a pregar no meio de idolatria. Nós pregamos Jesus. Nós não pregamos um Deus que é feito de madeira. Não pregamos um Deus que é feito de metais preciosos, metais. Nós não pregamos um Deus que é feito de barro. É essa a nossa acusação? Nós pregamos um Deus. Nós não pregamos um Deus ainda. Nós não pregamos um Deus que é uma fonte de rendimento. Isso não é Evangelho. Isso não é o verdadeiro Evangelho. Nós pregamos sim, falamos sim de alguém que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Deus Pai. Filipenses 2, 5, 11. Esta é a nossa mensagem. Este é o caminho que nós pregamos. Não é um Deus feito por mãos humanas.
Jesus não foi feito por mãos humanas. Jesus habitou entre nós, Ele experimentou, Ele lutou, experiências semelhantes às nossas. E de manhã na escola bíblica recordávamos que Jesus foi tentado por Satanás e essas tentações eram humanas. Essas tentações visavam o homem. Ele ofereceu-lhe alimentos. E Jesus estava com fome. Ele ofereceu-lhe o reino. E isso é algo que para nós humanos, se nos oferecem um reino, nós pensamos duas vezes. Jesus não podia aceitar aquilo que já era dele. Satanás não estava a dar nada que fosse seu. Não estava a oferecer nada que fosse seu. Mas é assim que ele trabalha connosco. Ele oferece-nos, ele inicia-nos com coisas que não nos pode dar. A única coisa que ele nos pode dar é sofrimento. Mas o verdadeiro Evangelho, ele oferece um caminho, o único caminho. O único caminho para a paz com Deus, para a salvação. Jesus Cristo. Jesus Cristo que habitou entre nós, que se fez homem como eu, como tu, que foi criança, que cresceu e provou os desafios. Mas nunca pecou. Ele nunca cedeu ao pecado. Este é o Deus que nós pregamos. Este é o verdadeiro Evangelho. E não estamos a atacar ninguém. E Paulo anunciava o Evangelho. Ele anunciava o caminho. E diante desta mensagem é impossível ficar indiferente. E no versículo 26 nós lemos que grande multidão é convencida. Esta mensagem convence grandes multidões. Paulo não precisou dizer vocês estão errados. Paulo apenas precisou dispor Jesus Cristo como caminho. E as pessoas perceberam este amor mais ninguém nos oferece. Este Deus que Paulo prega, este Deus que os cristãos pregam, este Deus que eu prego, este Deus que tu pregas, é um Deus de amor. É um Deus que nos oferece amor. O amor de Deus passa a ser vivido por aquele povo. Aquele povo, naquele contexto, era de mulheres que eram abusadas, era de homens que se envolviam com prostituição, porque havia prostituição cultural. Nos cultos religiosos da deusa, havia prostituição. Havia as mulheres que se apraltavam para cativar os homens. Havia tudo isto. Então, as famílias eram destruídas. E esposas começam-se a converter ao Evangelho. E já pregávamos há bocado, não era? É um pouco desta mensagem. Esposas começam-se a converter ao Evangelho. As crianças começam a ter valor, as esposas começam a ter valor, maridos começam-se a converter ao Evangelho, esposas começam a ser valorizadas. O Evangelho tem este poder. E em Éfeso isto estava a acontecer, e na Ásia isto estava a acontecer, multidões se convertiam. E esta é uma reação ao Evangelho. Quando se prega o Evangelho, quando se prega o verdadeiro Evangelho, esta é uma reação ao Evangelho. A aceitação de Jesus como o único caminho. As pessoas entendem que o caminho não está nos ídolos, e isso passa, e isso incomoda. E isso incomoda aqueles que vivem da idolatria. E isso incomoda aqueles que
fazem fortunas, que exploram através da idolatria, que vendem objetos, que chamam santos, são consagrados àqueles deuses, são santos, naquela fé, enfim, são, tudo bem, tudo mal. Tudo mal. Por pessoas que estão a ser enganadas. Não é esse o caminho. Mas isto vai incomodar, isto vai mexer os bolsos de alguém. E essa é a segunda reação. A ira, a violência, a contenda, a condenação, a confusão. É o que nós encontramos neste texto. Paulo já tinha vivido algo semelhante em Filipos, quando libertou a jovem que estava possuída de demónio. O que aconteceu lá? Aqueles homens que exploravam essa jovem, eles viram o fim da sua fonte de rendimento, então atacaram os cristãos. Acabou-se o nosso rendimento, acabou-se a nossa exploração. Quero lá saber daquela mulher, do sofrimento daquela mulher. Pouco me importa se ela está a sofrer. O meu rendimento acabou. E estes ourives, estes fazedores de ídolos, eles tinham visto o seu rendimento terminar. Não terminou, porque a idolatria continua nos dias de hoje, mas reduziu. O seu rendimento reduziu. E às vezes, nos nossos dias, ouvimos no noticiário, banco tal de 3 bilhões teve uma quebra de 1 milhão. Pobres desgraçados. A economia. Não vamos falar de economia nem de política. Mas uma das reações, quando mexem nos bolsos de alguém, é a ira, é a confusão, é a condenação daqueles que geraram esse movimento, que barraram, ou que levaram as pessoas a ver o caminho certo, iluminaram o verdadeiro caminho. 28 a 34, lemos que Demétrio e os seus companheiros, os seus colegas, eles sentiram a necessidade de exaltar a sua deusa. Grande é a Diana dos Efésios. Isto é repetido no nosso texto, por 2 vezes. E também por 2 horas. Por volta disso. Eles estiveram ali a louvar a sua deusa. Grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Eles sentiram esta necessidade. Então, ela precisava de tudo isso? É apenas uma pergunta que se coloca. É apenas uma pergunta que se coloca. Diana era de facto considerada uma grande divindade, uma divindade importante no primeiro século. Havendo registro de vários templos dedicados a ela. Nós em Évora temos um templo do primeiro século dedicado a Diana. Há vários pontos espalhados pelo mundo então, não é? No primeiro século, com templos dedicados a Diana. Recentemente descobriu-se uma estátua, uma escavação, de uma estátua também dedicada a Diana. Então havia templos e havia santuários, outros locais, dedicados à deusa. Ela era, de facto, uma deusa importante naquela época. E tinha impacto, essa divindade, naquela época. Nós poderíamos aproximar uma comparação aos nossos dias. Poderíamos aproximar a comparação com Fátima. Ela é conhecida mundialmente. Ela é adorada mundialmente. E há muita movimentação comercial na sua volta. Quase que poderíamos fazer uma comparação, um paralelo. Era. E se de repente fosse interrompido o movimento comercial ali em Fátima? O que é que aconteceria? Será que iria haver violência? Ou se
será que havia um reconhecimento de Deus, da divindade? Deus. Foi Deus que pôs fim. É uma pergunta. É uma pergunta. O que aconteceria se houvesse uma interrupção do comércio daqueles negócios? Mas é também importante realçar que também há quem use o nome de Jesus para o negócio. Somos cristãos? Muito bem. Mas também no nosso meio há quem use o nome do Senhor para fazer negócio, para fazer rendimentos. Também há quem use o nome do Senhor Jesus e o transforma em idolatria. Então é tudo mais do mesmo. Jesus é só mais um caminho. Então és cristão, tudo bem. Viva o teu cristianismo. Viva a tua fé, a tua doutrina. Eu vivo a minha. Eu também sou cristão. Olha, só que eu gosto mais de ir por este caminho. Ok? Tudo bem. É fácil olhar para Fátima. É fácil olhar. Não é? E condenar. E dizer que está tudo mal. Mas olhemos para Jesus. Como é que Jesus está a ser pregado? Como é que nós estamos a pregar Jesus? Como uma fonte de rendimento? Estamos a permitir que Jesus seja pregado como uma fonte de rendimento? Como apenas mais um caminho? Como apenas mais uma verdade? Isto é importante para nós, irmãos. Como é que está a ser a minha pregação? Como é que está a ser a tua pregação? É Jesus, de facto, o caminho? Ou mais um caminho como tantos outros? Porque isto é atual. Isto é atual. Agora está na moda as religiões orientais que voltam a ganhar peso dos nossos lados. Estão na moda. Então, eles são sossegados, são zen, são da paz. Cristo também é da paz. Tem boas energias. Tem boas energias. Ninguém sabe o que é isso, mas tem boas energias. Então, é moda. Nós aderimos à moda. Então, que Jesus é que nós estamos a pregar? Porque nós vimos que há duas reações. Este texto mostra-nos que há duas reações ao Evangelho. Se nós não vemos conversão, deveríamos ver pelo menos alguém a revoltar-se contra nós. Então o que é que nós estamos a pregar? Porque não vimos conversões, mas também não vimos ira, não vimos contenda, não vimos condenação na nossa direção. Está tudo bem? Algo na nossa pregação está a falhar. Das duas, uma, não estamos a pregar, ou estamos a pregar mais um caminho. E o pastor Carlos usava uma expressão, eu repeti esta expressão várias vezes. Estamos a massajar os ouvidos dos outros, com um cotonete. Recordam-se? Estamos a massajá-los. Estamos a dar-lhes algo soft, algo suave, que entra no ouvido. Está tudo bem. Então ficamos naquela paz relativa. Porque não está nada bem. Porque na hora certa, nós não vamos acompanhar aqueles. Ou então, não vamos ser coerentes com a mensagem que estamos a pregar. Qual é o caminho que nós estamos a pregar? Como é que nós estamos a pregar? O nosso papel é fundamental
para que o verdadeiro caminho seja conhecido e o povo não seja enganado, não seja explorado. Conheces alguém que esteja a ser explorado por uma falsa fé? Quem é que à nossa volta está a viver enganado? Estás tu a viver enganado? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Assim diz o Senhor em Provérbios 23, 26. O Senhor pede apenas o teu coração. O Senhor pede apenas o nosso coração, a nossa audiência, o nosso ser. Não importa. Importa que anunciemos o Evangelho, porque há sempre uma reação, seja de aceitação, seja de rejeição. Então importa que avaliemos a nossa pregação. Se está tudo calmo, alguma coisa está a falhar. Se só há contenda, se é porque nós estamos a pregar o Evangelho verdadeiro, o Senhor está a tratar de fazer o que tem que ser feito. Devemos ser fiéis ao nosso testemunho. E é aqui que entra a segunda observação que fiz ao texto. O dever das autoridades humanas. Encontramos 35 a 41. Qual é o dever das autoridades humanas? Há umas semanas na escola bíblica estudávamos na primeira carta que os cristãos devem estar sujeitos às autoridades humanas. Sujeitamos, pois, a toda a autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. 1 Pedro 2, versículos 13 e 14. E aqui em Atos nós vimos a autoridade a exercer a sua função de apaciguar a multidão. Eles não estão preocupados quem é que tem razão. Até deixam um alerta. Isto pode se virar contra nós. Atenção, isto pode se virar contra nós. Mas as autoridades, elas estão a fazer o papel delas. Elas estão a acalmar. E curiosamente lemos no versículo 32. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles nem sabiam porque é que ali estavam. Então, uns estariam para condenar-os do caminho. Outros estariam para condenar os judeus. Outros, provavelmente, estavam ali porque tinham ouvido barulho e vamos dar mais confusão. Vamos gerar mais confusão. A gente quer é confusão. Então, acalmem-se. Porquê? A mão do Senhor está sempre presente. E repare, há aqui uma chamada à razão. Versículo 37. Versículo 37. O que é que nos diz? Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa. Então, obrigado, irmão. Eles nem profanaram o templo, nem blasfemaram contra a vossa deusa. E quando nós anunciamos o Evangelho, nós não temos de estar a dizer mal disto ou daquilo, da fé do outro. É esse o exemplo que os apóstolos nos dão. Eles estão a explicar a sua fé. Eles estão a apresentar a sua fé. E a nossa fé por si fala. O Evangelho por si fala. Nós não precisamos
de estar a dizer está tudo mal, vocês estão errados. Se surgir essa oportunidade e houver essa necessidade, certo, que o façamos. Mas se estamos a evangelizar, preguemos o Evangelho. Porque a nossa acusação vai ser esta. Qual foi a acusação dos apóstolos? Eles foram presos. Fosse Paulo agora, fosse no passado, fosse Pedro e os restantes companheiros. Eram presos. Eram violentados. Qual era a sua acusação? Era de anunciar o Evangelho. Mas eles eram libertados. Porque não havia condenação. Eles não disseram mal dos vossos discípulos. Eles não vos andaram a condenar. Eles não vos atacaram. E aqui vimos a ação das autoridades. Calma. Calma. Eles não fizeram nada de mal. Então, sossego. Voltem para casa. Porque os únicos que estão a ser violentos são vocês. Nós é que podemos ser acusados de sedição. De estar a gerar aqui confusão. De estar a violentá-los a eles. Então, se há alguma contenda entre Demétrio e os companheiros, levem-se a tribunal. Resolvam isso por meios legais. Se têm problemas a resolver, vão resolver. Porque há autoridades indicadas a isso. Façam de forma correta. A mão de Deus está presente. E isso é observado. É observado quando estão à volta. Ao falarmos de Fátima, ao falarmos de outro movimento de fé, não estamos a dizer mal. Estamos a comparar. Porque as pessoas precisam perceber. Eles conhecem aquela fé. Precisam perceber que a nossa fé segue este caminho. Então só estás a oferecer mais um caminho? Não. Não estou a oferecer só mais um caminho. Porque este caminho fala do único Deus que se fez homem, que morreu por mim, que morreu por ti e que ressuscitou. Está a falar de um Deus que não é feito por mãos de homens. Não é um caminho. É um caminho. Cabe a outra parte fazer a sua escolha. Quando olhamos para as condenações que eram feitas a Paulo e aos restantes apóstolos, nunca se encontrou acusação. E com a chamada à razão, aquele ajuntamento e aquela confusão terminou. Então, irmãos, o que é que estamos a fazer com a nossa fé? O que estás tu a fazer com a tua fé? Sujeitamos às consequências ou anunciamos o Evangelho? Anunciamos o caminho, dando oportunidade às pessoas exploradas e oprimidas de serem libertadas? Ou deixamos que os exploradores explorem a miséria humana e as pessoas sejam abusadas e não possam usufruir do ágape, do amor de Deus? São grandes os desafios para nós. São grandes os desafios para nós, irmãos. São. Mas é um desafio que aceitamos. É um desafio para o qual fomos chamados. Tem os seus riscos como todos os outros. Mas neste desafio e nestes riscos que nós não estamos sozinhos, e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém? A promessa que o nosso Deus fez. A promessa que o nosso Salvador fez.
e olhem que Ele cumpre as suas promessas e vai voltar. Amém? Então, o que vais fazer pela tua fé esta semana? Oremos. Amado Deus e Pai, louvamos-te por Jesus Cristo. Louvamos-te pelo Espírito Santo. Louvamos-te porque tu és um Deus de promessas, prometes e cumpres. Obrigado pelo Evangelho, pela mensagem. Obrigado pelos irmãos que não se calaram, não guardaram a fé para si e anunciaram e sofreram as consequências desse anúncio. E nós hoje estamos aqui, Senhor. Dá-nos coragem. Dá-nos coragem para anunciar o Evangelho. Dá-nos coragem para ser testemunhos fiéis da tua mensagem, Senhor. Dá-nos coragem para dizer que somos cristãos, sim, e que pregamos o caminho, o único caminho, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Dá-nos coragem, Senhor, para viver as consequências. E que tudo o que dizemos, todas as consequências que sofremos, todas as consequências que vivemos, Senhor, sejam sempre para a tua honra e glória. Tudo isto pedimos em nome de Jesus.